Então vamos lá, pessoal. Vamos ver agora uma aula destinada à prova do Enem, mas serve também para qualquer outro vestibular, é óbvio, né? Mas nessa aula aqui, gente, nós vamos ver geometria analítica e vamos dar total atenção à reta, tá? E em relação à reta, a gente vai dar uma atenção especial ao coeficiente angular, também conhecido aí como taxa de variação. Até porque somente com o cálculo da taxa de variação e esse entendimento aí, você vai poder resolver aí muitas questões somente com essa ideia, com esse entendimento. Beleza? Vamos lá? Gente, anotem tudo e vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos dar atenção aqui total ao coeficiente angular, também conhecido como taxa de variação. Bom, aqui nós temos no plano cartesiano, por exemplo, essa reta aqui, uma reta crescente, tá? E essa reta, a gente sabe, né? Todos nós sabemos que a sua equação tem essa forma aqui, ó, y igual a vezes o x mais o valor do b. Tudo bem? Gente, o valor do b, vamos começar com esse daqui que é mais tranquilinho, tá? Esse valor do b aqui, ó, ele nada mais é do que o ponto aonde a reta toca o nosso eixo y, que é conhecido também como o eixo das ordenadas. Então aqui, ó, é exatamente o valor b. Então se esse valor aqui, ó, for exatamente igual a 2, nós vamos ter ax mais 2. Beleza? Tranquilo? Bom, agora, em relação a este A aqui, gente, este A nada mais é do que o nosso coeficiente angular, também conhecido aí como taxa de variação. Bom, nesse caso, pessoal, já é também bastante conhecido de vocês que o coeficiente angular, quando ele for positivo, nós vamos ter uma reta crescente. Quando ele for negativo, nós vamos ter uma reta decrescente. Tá? E agora, como é que a gente chega exatamente no valor do coeficiente angular? Gente, o coeficiente angular nada mais é do que a variação no eixo y dividido pela variação no eixo x. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesses dois triângulos que eu gerei aqui assim. Por exemplo, deste ponto aqui, ó, até este ponto aqui, nós tivemos uma variação em y exatamente igual a isso daqui, ou seja, aqui foi a nossa variação em y, enquanto que a variação em x somente entre esses dois pontos, tá, gente? Olha só, aqui nós vamos ter a nossa variação em x. Da mesma forma, pessoal, olha só, se eu pegar deste ponto aqui, ó, até este ponto, somente na variação desses dois pontos, nós vamos ter que a variação em y, né, a variação aqui, ó, no eixo das ordenadas, está aqui, ou seja, aqui nós vamos ter o ΔY, enquanto que aqui nós vamos ter justamente a variação ΔX. E se nós pensarmos, olha para mim aqui, gente, olha, acompanha bem, se aqui é um determinado ângulo alfa, você concorda comigo que aqui também é o mesmo ângulo alfa? Então, independentemente da onde que você pegar os dois pontos, seja aqui ou seja aqui, o que importa é que seja na mesma reta. Este ângulo formado aqui, gente, é o mesmo. E este valor do A é justamente a tangente deste ângulo alfa. Agora, o que é a tangente mesmo, pessoal? Olhando aqui para esse triângulo retângulo, ó, formando 90 graus aqui, e aqui também forma 90 graus. Então, a tangente deste ângulo alfa é o cateto oposto, ou seja, é o ΔY, dividido pelo cateto adjacente, que é o ΔX. Então, a tangente de alfa nada mais é do que ΔY dividido por ΔX. Então, pessoal, o nosso coeficiente angular, o valor do A ali, ele nada mais é do que a variação em y dividido pela variação em x, que é justamente a tangente daquele ângulo alfa que eu acabei de comentar com vocês. Beleza? Agora, olhem só, é muito importante que você entenda essa ideia de taxa de variação. Quanto mais inclinada, mais íngreme for a nossa reta, o que vai acontecer? Maior variação estará no eixo y e a menor variação estará no eixo x. Então, aqui uma taxa de variação ela é altíssima. Agora, se a reta estiver um pouquinho mais para baixo, reparem que a variação aqui no eixo y não é tão grande. Agora, a variação no eixo x
ficou maior. Ou seja, tivemos uma pouca elevação, um pouco ganho aqui na vertical e aumentamos a variação no eixo horizontal. Aqui a taxa de variação, nesse caso aqui, ela é um pouco menor do que nesse caso aqui. E claro, quando a reta estiver decrescente, nós vamos ter uma taxa de variação negativa. Beleza? Para que eu possa, gente, ilustrar bem agora o que a gente acabou de ver sobre o coeficiente angular, vamos resolver essa questão aqui, ó, que caiu no Enem em 2016. Olha só o que diz aqui o enunciado. Diz assim, ó, para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Tá? Então você pode de repente parar um pouquinho aqui, ó, e já dar uma olhada aqui no gráfico. Nós temos aqui, ó, no eixo vertical, a altura no caso dos projéteis, enquanto que no eixo horizontal nós vamos ter o tempo em segundos. O projétil A, é o projétil que tem aqui esse quadradinho aqui, ó, ele tem uma trajetória parabólica, enquanto que o projétil B tem uma trajetória aqui, ó, retilínea. Beleza? Bom, vamos continuar aqui, ó, o enunciado diz assim, ó, para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Supostamente até porque, né, gente, por mais rápido, por mais veloz que seja esse projétil, ele sempre vai ter uma queda, ele não vai sempre, por causa da gravidade, né, ele não vai ter essa linearidade como nós temos aqui. Mas é supostamente, então vamos admitir que ela seja retilínea. Aí continua assim, ó. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, nós temos aqui a altura em função do tempo. Bom, continuando aqui embaixo. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B, ou seja, desse projétil retilíneo aqui, ó, deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. A gente sabe, né, gente? O enunciado disse, então, que o projétil B, aquele linear ali, ó, ele vai ter que atingir o projétil que faz uma trajetória parabólica no seu ponto mais alto. E não é isso que está acontecendo ali, ó, né? O que acontece? Para que ele atinja neste ponto aqui, ó, terá que ser feito algum ajuste, porque ele acabou atingindo neste ponto aqui, ó, certo? Bom, aí ele fala assim, ó, para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá, olha só, deverá diminuir, aumentar. O que vai acontecer? Gente, para atingir lá no ponto mais alto, nós vamos ter que deixar mais inclinada a reta. Então, como a gente acabou de comentar sobre o coeficiente angular, nós tivemos então que aumentar aqui, ou seja, aumentamos aí a taxa de variação. Nesse caso, a taxa de variação se refere à altura por segundo. Tantos metros, né, que é na vertical, e o tempo na horizontal em segundos. Beleza? Bom, o que acontece? Então, se ele estava assim, nós vamos ter que inclinar um pouquinho mais, então o nosso coeficiente angular terá que aumentar um pouco mais. Então, de cara, gente, nós já conseguimos, ó, eliminar a letra A e a letra B, porque somente a C, a D e a E falam em aumentar o coeficiente angular. Certo? Bom, nesse primeiro momento, pessoal, vamos dar ênfase justamente a essa parte aqui, ó. Olha só, aqui e aqui, ó. E nós acabamos de comentar que, olha só, nesse trajeto aqui, ó, nós tivemos uma variação em Y e uma variação em X, tá? A variação em Y aqui, que descreve, no caso, a variação na altura, foi de 0 até 12. Então, tivemos aqui uma variação de 12. Enquanto que na horizontal tivemos uma variação no tempo, que foi de 0 até 6. Então, nosso ΔX aqui é 6. Então, para essa reta aqui, ó, esse projétil aqui, vamos colocar nesse primeiro momento, né? Nós vamos ter que o coeficiente angular neste primeiro momento é justamente a variação em Y, que é o valor 12, dividido pela variação em X, que é o valor 6. Ou seja, 12 dividido por 6, aqui a variação é de 2. 2 o quê, gente? 2 metros, isso a cada segundo. Então, 2 metros por
segundo. Então, este valor 2 aí, gente, ele descreve justamente uma taxa de variação. O que está variando ali? Está variando a altura 2 metros a cada segundo, tá? Essa trajetória aí, no caso, uma trajetória retilínea. Então, ele está indo aqui, ó, variando sempre, continuamente. Lembra que ele fala ali, ó, que a gente deve considerar sempre, indefinidamente, reto, né? Supostamente retilínea essa trajetória. Então, ela está variando 2 metros, isso a cada segundo, certo? Só que nós vamos ter que fazer o seguinte. Esse ponto de encontro aqui, ó, é um ponto de encontro que não serve. A gente vai querer o outro ponto de encontro, que é justamente naquele ponto mais alto, tá? Para isso, o que vai ter que acontecer? A reta, ela deverá passar, ó, justamente por ali. Aí sim, vai atingir justamente naquele ponto. E nessa inclinação aqui nós vamos ter uma variação em y, que é exatamente igual a 16, tá? Então, somente nesse trecho da reta aqui, ó. E a variação em x é de 4. Vamos supor que aqui é o segundo momento, o momento 2. Ou seja, o coeficiente angular nesse momento 2 é a variação em y, que é justamente o valor 16, dividido pela variação em x, que é justamente o valor 4. E nesse caso aqui, é 16 dividido por 4, ficamos com 4. Essa é a taxa de variação, o nosso coeficiente angular, então, 4 metros por segundo. Então, pessoal, o que acontece? Efetivamente, para que o projétil, aquele retilíneo, atinja o outro projétil que descreve a trajetória parabólica lá no ponto mais alto, nós vamos ter que ter uma taxa de variação, gente, que é exatamente de 4 metros por segundo. A variação, isso na vertical, ou seja, a nossa altura. Então, reparem que antes era de 2, agora passou para 4, ou seja, houve um aumento de 2 unidades no nosso coeficiente angular, né? Ou seja, nossa taxa de variação. Isso aqui nós encontramos a alternativa correta exatamente na letra C de Canadá. Certo, então, pessoal, vamos ver agora mais uma questão que trata justamente nessa ideia de reta. Nós vamos abordar justamente essa taxa de variação que vai nos levar rapidamente até a resposta, tá? Vem comigo aqui. Essa questão aqui, pessoal, caiu no Enem PPL, lá no ano de 2011. Mas olha que questão interessante. Diz o seguinte, ó. Um administrador de um campo de futebol deseja recobri-lo com um tipo de grama que, em condições normais, cresce de acordo com o gráfico a seguir. Então, nós temos aqui, ó, este gráfico. Primeiramente, identifique os eixos, né? O nosso eixo horizontal, o eixo X aqui, ó, ele se refere ao tempo. Esse tempo está colocado em semanas, enquanto que o eixo vertical, ou seja, o eixo Y aqui, ó, se refere ao comprimento, no caso em centímetros. Agora, repare o seguinte, ó, gente, não é à toa que o examinador colocou este ponto aqui, ó. Porque se você passar o olho rapidamente, você vai pensar que nós temos aqui uma única reta, gente. E na verdade não é. A única reta, olha só, se fosse uma única reta, ela deveria ser essa linearidade que está acontecendo aqui. E nós não temos isso. Nós temos uma reta até esse ponto aqui. Então, depois deste ponto até este ponto ali em cima, ó, nós vamos ter uma outra inclinação e daqui para lá nós temos uma inclinação bem menor. Beleza? Então, esse gráfico aí, gente, ele fala justamente do crescimento dessa grama. Ó, do período 0 a 2, ou seja, de 0 a 2 semanas, nós temos a maior inclinação. Depois ele dá uma quebradinha, vamos dizer assim. Nessa maior inclinação, nós vamos ter a maior taxa de crescimento. Ou seja, de 0 a 2, nós vamos ter um crescimento de 5 centímetros. Reparem o gráfico. 5 centímetros em um período de 2 semanas. Beleza? Agora, no segundo momento, que ela está um pouquinho menos inclinada, tá? De 2 a 5 ali, ó, e depois de 5 a 11, nós vamos ter uma taxa que é uma variação de 5 a 11, uma variação de 6 centímetros em um período de 2 a 5 semanas, ou seja, de 3 semanas aqui, tá? Então, são 6 centímetros em 3 semanas. E depois fala ali adiante mostra um outro gráfico ali na continuação que não diz respeito para nós, para o cálculo dessa questão aqui. Beleza?
Bom, vamos continuar a leitura aqui, a gente vai ver como é que a gente vai aplicar justamente a ideia dessa taxa de crescimento, no caso, taxa de crescimento dessa grama, desse campo de futebol. Beleza? Vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte. Ele precisa ter o campo pronto no dia 11 de junho, tá, de 2012. E o comprimento mínimo da grama nesse dia deve ser igual a 7 centímetros. Beleza? Então, olha só, gente. 7 centímetros, o comprimento da grama, estará mais ou menos, ó, vamos supor que seja aqui assim, ó. Aqui nós vamos ter o valor 7, tá? Este valor de 7 centímetros vai tocar aqui. Vamos tentar descer aqui na vertical. Pronto, nós vamos ter justamente aqui, ó. Este valor aqui que eu vou chamar de valor X, tá? Isso aqui é o tempo X que faz com que, decorrido todo esse tempo X aqui, ó, o comprimento da grama seja igual a 7 centímetros. Beleza? Bom, vamos continuar aqui embaixo. Supondo-se que o crescimento da grama se dê em condições normais, a grama deve ser plantada no máximo, olha só, a grama deve ser plantada no máximo, tá? No máximo até o dia, e aqui embaixo nós temos as alternativas. Pessoal, olhem só, para resolver essa questão aqui, vou abordar com vocês aqui justamente essa ideia da taxa de variação. Para isso, nós deveremos cuidar, então, pegar somente, no caso, aquela reta que está entre aqueles dois pontos em vermelho. Porque aquele período de 7, no caso, a altura de 7 centímetros, diz respeito a esse intervalo aqui dessa reta. Ou seja, o que interessa para nós é deste ponto aqui até aquele ponto mais ali em cima. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui assim, mais ou menos, ó, nós temos aqui o nosso triângulo, e aqui a gente vai descobrir justamente a taxa de variação para esse intervalo dessa reta aqui, ó, tá? Então, aqui a variação em Y foi de 5 até 11, ou seja, varia 6 centímetros, em um intervalo que vai de 2 até 5, e um intervalo de 3 semanas. Então, fica bem claro para nós aqui, ó, que o nosso coeficiente angular é a variação em Y, que é justamente o valor 6, dividido pelo valor, a variação no eixo X, que é o valor 3, 6 dividido por 3, temos o valor 2. No caso, a taxa de variação, então, é 2 centímetros. Olha só que interessante, gente. Isso aqui para cada o quê? Para cada semana. Vamos escrever aqui, ó. Agora, repare o seguinte, ó, gente. Então, a taxa de variação é de 2 centímetros para cada semana. Então, se crescer 4 centímetros, serão 2 semanas. Se crescer 6 centímetros, será um intervalo de 3 semanas. Beleza? Agora, olha só. A gente quer justamente 7 centímetros a grama. Então, o que nós temos aqui, ó? De 5 até o 7, nós temos justamente esse intervalo aqui, ó, de 2 centímetros. Ó, é 2 centímetros. Se aqui, então, cresce 2 centímetros, é porque desse ponto aqui, ó, até esse daqui, ó, gente, esse intervalo aqui, ó, ele é um intervalo de 1 semana. Somente esse pedacinho aqui, concordam comigo? Porque, ó, ele cresceu deste ponto até este ponto aqui, ó, somente isso daqui. E isso daqui, gente, a variação em X foi de 1, porque a variação em Y foi justamente de 2, tá? Então, é 2 centímetros para 1 semana. Beleza? Então, no total aqui, gente, para chegar até os 7 centímetros, o período, então, deve ser de 2 semanas, mais o X, que é de 1 semana, ou seja, um período de 3 semanas. E vale lembrar, né, gente, 3 semanas, isso aqui é exatamente igual a 21 dias. Então, gente, se nós deveremos chegar lá no dia 11 de junho, a gente tem que pegar antes de 11 de junho, diminuir ali 21 dias, ou seja, 21 dias antes do dia 11 de junho, deverá ser o prazo máximo. No máximo, tu vai ter que plantar a grama naquele dia ali. Agora, cuidado, agora um pouquinho de conta ali, tá, gente? Até eu vou facilitar para vocês.
Vamos imaginar o seguinte, ó. Aqui nós temos, vamos supor que aqui o mês é de junho, aqui o mês é de maio, né? Se, no caso aqui nós vamos ter dia 11, aqui é 11 de junho, então desse intervalo aqui até aqui, gente, ó, até o início de junho, vão se passar 11 dias. Restam, para chegar a 21 dias, tem que diminuir mais, aqui, gente, ó, tem que diminuir mais 10 dias, né? Agora cuida, né? Maio, gente, maio é o mês 5. Mês 5 tem 31 dias. Cuidado, né, gente? Ó, para quem não sabe, gente, para quem não lembra, ó, os ossinhos, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio tem ossinho, então maio tem 31 dias. Eu sei que vocês todos sabiam disso aí, né? Bom, vamos lá. Então, se maio tem 31 dias, gente, o que acontece? Para chegarmos aqui, ó, 10 dias a menos, é porque aqui é o dia 21. Se aqui é o dia 31, a gente tem que diminuir 10 dias, vai voltar lá no dia 21 de maio. Então, aqui ó, passam 10 dias durante maio, mais 11 dias durante junho, totalizando aqui ó, 21 dias. Ou seja, lá no dia 21 de maio, tá? 21 de maio, portanto, letra B de Brasil, é a data máxima para o plantio dessa grama aí. Beleza? Olha aí, pessoal, nem foi necessário a gente descobrir a equação da reta, por exemplo, a equação da reta que passa por 2 pontos, chega na equação da reta e substitui, não precisa fazer isso daí. Somente trabalhando com a taxa de crescimento, nesse caso, coeficiente angular, a gente acaba chegando bem mais rapidamente até a resposta. Beleza? Gente, vamos ver agora mais uma questão que a taxa de variação ela é fundamental, ela ajuda bastante ali no cálculo da questão, beleza? Vem comigo aqui. Olhem só, pessoal, essa questão aqui, ó, ela foi cobrada no Enem PPL lá no ano de 2018 e diz o seguinte, olhem só, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido, tá? Então, 50 litros. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que é o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, ou seja, no eixo horizontal. Então, aqui no eixo vertical, ó, o combustível, no caso, quantidade em litros, enquanto que no eixo horizontal nós temos a distância percorrida em quilômetros. Então, reparem que quando, lá na saída, né, 0 quilômetros, ó, nós tivemos ali o combustível marcando 50 litros. À medida que vai andando com o carro, o que acontece? A quantidade de litros no reservatório, no combustível do carro, né? À medida que a distância vai sendo percorrida, reparem que a quantidade de combustível no tanque vai diminuindo até que todo o combustível seja consumido. Isso acontece depois de 500 quilômetros. Beleza? Agora, olhem só. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Então, ó, a quantidade de combustível no tanque, gente, no caso, é o Y. E a distância percorrida justamente é o X. Bom, no final das contas, o que o examinador está querendo saber é o seguinte, qual é a função que determina essa reta que nós temos aí? Nós sabemos que a função de uma reta, no caso, tem o seguinte formato, y igual a A vezes o x mais o b. Nesse caso aqui, como a reta é decrescente, nosso coeficiente angular aqui, ó, deve ser um valor o quê? Um valor negativo. Então, ó, aqui é negativo, negativo, negativo. Aqui é positivo, ó, gente. Ó, aqui é 1/10 positivo, então aqui está fora de cogitação. Aqui também é 1/10 positivo, está fora de cogitação também. Beleza? Bom, aí, gente, o que acontece? O A, nosso coeficiente angular, como nós acabamos de comentar, né? É justamente a variação no Y dividido pela variação no eixo X. A variação no eixo Y aqui, a gente foi de 50 até 0.
ou seja, a variação foi de 50. Dividir pela variação no eixo x, que foi de 0 a 500, né? E isso daqui, gente, 50 dividido por 500, isso aqui vai dar 1/10, tá? Divide por 50 dá 1, divide por 50 aqui vai dar 10. Ou seja, nós ficamos com 1/10. Só que é uma reta decrescente, então coeficiente angular nosso é negativo. Então, onde é que nós temos menos 1/10? Temos aqui, ó, menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 10. Então, essa aqui está fora também. Agora, qual das duas é a resposta correta, pessoal? Vamos analisar justamente aqui, ó, o valor do B, que é justamente esse valor aqui. Como eu falei ó, lá no comecinho dessa aula, ele mostra justamente onde o gráfico cruza quem, gente? O nosso eixo Y. No caso, está cruzando em 50, então o B só pode ser 50, a alternativa correta é a letra B de Brasil. Certo, então, pessoal, reparem bem, né? Olha só, acabamos de ver o seguinte, que você tendo essa ideia de taxa de variação, um entendimento bem concreto em relação à taxa de variação, que é a variação no eixo Y, dividir pela variação no eixo X, ou seja, o nosso coeficiente angular, ele auxilia bastante para que você chegue ao resultado de forma mais rápida, tá? Isso aqui é bastante importante pensando aí na prova do Enem. Beleza? Gente, espero ter ajudado vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante aqui, espero que vocês tenham tido uma boa aula também, e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Gente, bons estudos, um abração e até mais. Tchau, tchau.